realizado na PUC São Paulo o primeiro simpósio de Psicologia e Compromisso Social, com o tema da crítica à psicologia, a psicologia crítica, embaraços no percurso. O evento trouxe convidados do Brasil e da América Latina e foi promovido pelo Instituto Silvia Lani. Eventos como esse trazem para dentro da universidade toda uma área de conhecimento, no caso a psicologia, e uma perspectiva da psicologia que é comprometida com o desenvolvimento social, com a busca da igualdade, da paz e com a busca de uma sociedade mais justa. Então esse evento tem a importância de trazer para dentro da universidade a reflexão sobre a área, a reflexão sobre o país e a atuação do psicólogo no país. É um momento muito difícil que a gente está vivendo no mundo, no Brasil, um momento de muitas polaridades, de muito ódio, de muita intolerância. E é um momento que a psicologia é chamada a fazer uma reflexão mais profunda sobre o seu percurso, sobre o seu caminho, que obviamente já teve muitas contribuições nas políticas públicas para pensar o Brasil, quebrar os preconceitos, mas agora nós temos que ir além. É fundamental que a psicologia exerça esta crítica à sociedade brasileira, crítica ao estado de coisas brasileiro, porque ela servirá, assim, para um processo de transformação e mudanças na sociedade brasileira tão necessárias. E eu acho que é isso que esse simpósio procura ressaltar, discutir, que é necessário uma psicologia que não crie as condições de conformação, de adaptação ao status quo, mas crie uma psicologia que incentive uma psicologia que pense criticamente e pense as transformações tão necessárias da sociedade brasileira. A gente fala muito da psicologia, da escuta, e a gente às vezes não percebe como a psicologia ela acaba legitimando certos processos de criminalização. E é muito importante a gente trazer essa crítica para a psicologia, né? Mais do que falar da crítica em geral, procurar o nosso lugar nesse processo e como a gente pode mudar isso. A gente vem acrescentar aí o diálogo também. Eu sou do movimento sindical, então eu acredito que o sindicato também é importante estar participando e estar apoiando também o evento como um todo. A ideia central do evento é buscar incentivar o exercício crítico no campo da psicologia. Um exercício que poderá nos levar a uma psicologia que se insira de forma responsável e transformadora na sociedade brasileira, que abandone sua tradição elitista, seu pensamento colonizado, sua perspectiva ahistórica e naturalizante e que supere a dicotomia indivíduo-sociedade. Hoje temos avançado muito na produção desse pensamento, modelos alternativos, conceptualizações alternativas, práticas alternativas. Mas ainda temos uma assinatura pendente, e é a assinatura dos modos de relacionamento, de cambiar os modelos de poder, os modelos de hegemonia entre nós, de ter verdadeiramente não só a defesa da solidariedade nas nossas práticas com outros, nas nossas conceptualizações, mas ser solidário entre nós, ser tolerantes entre nós. Temos a responsabilidade de trabalhar os obstáculos afetivos, psicológicos, para transformar nossa própria realidade, como uma visão estrutural, não individualista, psicologista, mas trabalhando as subjetividades, afetividades, para facilitar que as pessoas atuem para mudar sua realidade. Nós todas somos formadas de uma maneira que nos provoca a ignorar uma realidade que incomoda, né? E aí está colocada a questão da LGBT, das mulheres, dos negros, de ter um olhar para isso. Ao mesmo tempo, em diferentes partes do país, em diferentes lugares, eu noto que cresce. As profissionais querendo entender, querendo avançar em diferentes áreas. Então, o desafio é grande, mas a coisa está avançando. Nós, enquanto estudantes, não podemos descolar disso. A gente tem que assumir nossa responsabilidade, modificando, repensando nossa formação para, em conjunto com professoras, em conjunto com a instituição de um modo geral, a gente poder
produzir uma nova psicologia, né, sobre um novo olhar, repensando alguns déficits que nós temos, que está posto, repensando também que modelo é esse que a gente tem seguido, né, que psicologia é essa que a gente tem feito, a quem ela chega de fato. Eu acho que é importante a gente sempre reafirmar que a sociedade é feita daquilo que os seus integrantes, que as mulheres e homens que fazem parte dessa sociedade, constroem. Então, a capacidade de fazer com que cada um se perceba como parte de um sujeito coletivo, que é responsável por fazer do mundo o que ele é, eu acho que é a tarefa que a gente tem que fazer nesse momento. O evento também contou com a apresentação de trabalhos de outras universidades brasileiras, onde os alunos inscritos tiveram a oportunidade de expor seus projetos e debater sobre o papel da psicologia crítica no mundo de hoje. A nossa proposta de trabalho para esse simpósio foi aliar os direitos humanos, a reforma psiquiátrica e a economia solidária, trazendo a aliança entre economia solidária e psicologia e saúde mental na perspectiva da promoção de direitos humanos. Então, fazendo uma crítica ao modelo manicomial de internação de indivíduos que são acometidos por algum tipo de transtorno mental. O tema do meu trabalho fala sobre sustentabilidade nas organizações e a psicologia social. Vejo que muitos psicólogos falam, nossa, mas o que sustentabilidade tem a ver com psicologia? Né? Muitas vezes eu tenho sido questionada sobre isso, eu tenho que explicar sobre a importância no nosso código de ética do psicólogo, que fala que o psicólogo tem que atuar com responsabilidade social, né? Pensando e refletindo criticamente, historicamente, sobre as questões contemporâneas. E nosso compromisso social é refletir sobre essas questões, e a sustentabilidade está diretamente ligada a isso. O esforço do projeto é o de produzir crítica a uma realidade, mas é o também de construir um outro lugar para a psicologia que está para além desse fazer, não é só um lugar, mas é um outro fazer que está para além dessa perspectiva clássica, que muitas vezes ela é individualizante, culpabilizante e criminalizante, né? Por que não? Durante o simpósio, também foi lançado o memorial Marcos Vinícius de Oliveira, Uma Traga, psicólogo assassinado em fevereiro de 2016 e que deixou um grande legado para toda a comunidade de psicologia. Não era assim, tá lá, Marcos defende os doidos, mas na hora H ele mal... Não tinha essa incongruência entre a ideia, o pensamento e o ato de Marcos Vinícius. Um homem integral, que deixa sua obra, um homem também com as humanidades dele, com as vaidades dele, com as humanidades dele, e quem não as tem na condição de humano. Eu sou um exemplo, né, de que a psicologia funciona, e a ideia da psicologia ampliada, que é isso que a gente quer mesmo para a saúde mental. A minha psicóloga Betânia, lá em Salvador, né, eu faço parte do CAPS Adilson Sampaio, a partir do cuidado dela e do CAPS, né, eu saí de 7 internamentos psiquiátricos e cheguei hoje a uma inclusão social. E empoderamento dos usuários de saúde mental, é isso que a psicologia vem nos proporcionando, e a UFBA e tantos outros apoiadores que nós temos lá em Salvador, né? Que a associação tem apoiadores, né, do movimento da saúde mental, e que vem nos fortalecendo e nos fazendo crer que a gente é capaz sim de ocupar os espaços, e isso sempre Marcos colocou para a gente. Uma vez ele falou, você sabe onde é o lugar de louco? Aí eu falei, não, Marcos, ele falou, ocupando os espaços. Marcos foi um crítico, no sentido de que nunca pensou sem ser de maneira crítica. Uma de suas últimas contribuições foi um texto escrito para um trabalho que fizemos junto ao CRP de São Paulo, de repensar e reformular a linha do tempo. Sua falta foi tão grande que não demos conta ainda de finalizar o trabalho. Mas o texto por ele escrito sobre a psicologia, sua história no Brasil, é uma preciosidade porque nos traz uma nova maneira crítica de pensar nosso percurso. A gente falava assim, nossa, como o Marcos deixa a gente esquizofrênica, né? Porque a gente termina o estágio, aí quando a gente vai trabalhar, a gente fica assim, o que o Marcos pensaria de mim? O que o professor Marcos pensaria de mim, né? Putz, Marcos vai brigar comigo porque eu fiz isso. Então, a gente era meio louco, assim, né? Ouvia Marcos, assim, no cantinho da sala, olhando, assim, e tudo. E aí eu disse, né, agora que ele morreu vai ficar um pouco perigoso, né, a gente dizer que está vendo e que está ouvindo. Por outro lado, a gente sai do status de louco e vai para o estado de mediunidade, né, consegue sentir, incorporar. Então, não sei qual é o status mais chique, mas que fica aí para sempre, porque eu acho que essa voz estridente, né, dele ecoa dentro da gente o tempo todo, com essa fineza do amor, com essa fineza da delicadeza.